Boa noite, família. Muito bom receber-vos para mais uma sexta-feira online, depois de uma semana de trabalho, de desafios. É tão bom podermos terminar a nossa semana com um momento de partilha bíblica, de comunhão, de comunhão espiritual e aprendendo juntos aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Continuamos a pensar sobre sermos cada vez mais parecidos com Jesus, sermos seus imitadores. Desejamos verdadeiramente ser cópias de Jesus, que em todos os lugares onde nós nos movemos, as pessoas possam encontrar em nós Jesus Cristo. Queremos refletir a sua glória, manifestar a sua pessoa. E a característica talvez mais conhecida de Jesus e aquela que nós queremos expressar também de maneira mais intensa é o amor. E é disso que eu quero falar um pouco convosco nesta noite. Amando como Jesus. Precisamos amar como Jesus amou. Eu sei que este é um desafio extraordinário. Alcançar o amor de Deus, o amor divino, está sem dúvida num patamar elevadíssimo. Mas nós devemos seguir o seu exemplo, amando como Jesus. E começo lendo convosco dois versículos bíblicos no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus deixa-nos estas palavras desafiadoras para introduzirmos este assunto. Ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ai, que mensagem desafiadora, que mandamento de Jesus desafiador para a nossa vida. Vejam o que é que ele está a dizer. Eu entrego-vos um mandamento novo. Vocês conhecem os mandamentos todos da lei, conhecem muitos mandamentos, eu trago-vos um mandamento novo. Não que ele fosse novo, mas Jesus queria afirmá-lo como um dos focos, um dos pilares da sua mensagem. E ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então o desafio de sermos imitadores de Jesus, amar como ele amou, é amar aqueles que nos rodeiam na mesma dimensão que Jesus nos amou. Nós percebemos qual é a dimensão do seu amor. O seu amor manifesta-se até ao ponto de dar a vida, não é pelos amigos, dar a vida não pelos familiares, mas dar a vida pelos seus inimigos. E agora Jesus está a dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E ele diz que quando nós vivemos nesta dimensão do amor, quando o amor é visível, Jesus diz que então seremos conhecidos como seus discípulos. A marca do nosso discipulado, a marca de que somos discípulos dele, é sem dúvida o amor. Então Jesus ensina-nos que devemos amar como ele amou. O que é que isto significa? O que é que significa amar como Jesus amou? Como é que podemos amar como Jesus amou? São perguntas muito importantes e profundamente desafiadoras. E eu quero ver algumas ideias rapidamente convosco. Em primeiro lugar, amar como Jesus é amar a todos. Amar como Jesus é amar a todos, mesmo os nossos inimigos, mesmo aqueles que nos perseguem. Amar como Jesus é amar a todos. O Evangelho de Mateus registra no capítulo 5, versículo 44, eu porém vos digo, escutem bem, é desafiador, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Como é que nós amamos como Jesus? Olhem, amar como Jesus
e amar a todos. Jesus está a dizer, olha, eu porém vos digo, os vossos mestres e ensinadores diziam que era olho por olho, dente por dente. Se alguém te roubar 5 euros, rouba-lhe 10. Se alguém te der um murro, dá-lhe 2. A minha mensagem é diferente. A minha mensagem é diferente de Jesus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Sem dúvida que este é um desafio do amor divino. Jesus caminha sempre mais uma milha, leva-nos sempre mais longe. E Ele diz, olha, nós somos chamados a amar a todos. Não há ninguém que nós não devamos amar. Não há ninguém a quem nós não devamos estender as nossas mãos de amor. Amar como Jesus e amar a todos, como Ele nos amou a nós. Também nós éramos seus inimigos, estávamos do outro lado da barricada, mas diz que Ele nos amou, diz para orarmos por aqueles que nos perseguem, que nos maltratam, que nos desafiam. Porquê? Porque quando fazemos assim, Jesus diz, quando fazemos assim, tornamos-nos filhos do nosso Pai Celestial. Seguimos o exemplo do nosso Pai, identificamos-nos com o nosso Pai. O nosso Pai alegra-se com a nossa experiência e somos desafiados a sermos perfeitos como Ele é perfeito. Ser perfeito como Ele é perfeito é amar a todos. Em segundo lugar, amando como Jesus, sendo imitadores de Jesus, amar como Jesus é amar as ovelhas que não têm pastor. E isto falava profundamente ao coração de Jesus e deve também falar ao nosso. Diz a Bíblia lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, vendo Ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então ser imitador de Jesus é amar. Amar a quem? Amar as ovelhas que ainda não têm pastor. Nós temos este desejo, esta fé de que muitos ainda se possam juntar ao rebanho de Cristo. Muitos ainda se possam tornar suas ovelhas. Vejam que Jesus está a dizer que Ele amava aquelas que ainda não eram suas ovelhas. É fácil amar aqueles que já fazem parte do rebanho, aqueles que já fazem parte da casa. Mas Jesus diz que temos que amar aqueles que ainda não são suas ovelhas. O nosso amor deve se estender para fora do aprisco, para fora do lugar onde as ovelhas se reúnem, para fora da igreja, para fora da casa de oração. Temos que amar aqueles que ainda não são suas ovelhas, as ovelhas que não têm pastor, as ovelhas que estão perdidas. Nós queremos dizer-vos nesta noite que Jesus ama a todas essas ovelhas, mesmo aquelas ovelhas que às vezes se afastam do aprisco divino, se afastam dele. Ele continua a amá-las e Ele desafia-nos a nós a amar também. Diz o texto que Ele se compadeceu, Ele sentiu uma profunda compaixão, um profundo amor pelas ovelhas que Ele via que estavam perdidas, estavam sós, estavam abandonadas porque não tinham pastor. E Ele veio para essas, porque Ele é o bom pastor e Ele chama-nos a amarmos como Ele amou. Em terceiro lugar, uma terceira ideia é que amar como Jesus é perceber que Jesus convivia e amava as pessoas marginalizadas e desprezadas da sociedade. Jesus não amava só aqueles que vestiam bem, que aparentavam uma boa condição social, que viviam numa aparência religiosa, que eram sábios ou entendidos da lei, da cultura, que estavam em lugares poderosos, que era gente inteligente e sábia das universidades ou das escolas. Não, Jesus veio para amar a todos e muitas vezes, talvez a maior parte das vezes, o Evangelho descreve-nos Jesus a comer, a estar, a aproximar-se, a tocar, a abraçar, a conviver com aqueles que eram marginalizados, com aqueles que eram colocados de parte, com aqueles que eram vistos como pecadores, como gente imprópria, como gente que estava condenada a viver eternamente longe de Deus. Um dos exemplos mais famosos das Escrituras sobre isto era o cobrador de impostos Zaqueu, o publicano Zaqueu, a quem todos desprezavam, a quem todos abandonavam, com quem ninguém se queria relacionar. Mas diz que Jesus quis entrar na casa deste homem. E há lá duas expressões no texto bíblico muito interessantes. A primeira no versículo 7, estamos em Lucas 19, diz: todos os que viram isto murmuravam, dizendo: ele se hospedara com um homem pecador.
pecador. Veja, aqueles que viam isto, os chamados religiosos, as pessoas que deviam temer a Deus e que se deviam comportar de acordo com a natureza e o caráter de Deus, olharam e disseram: mas que raio de mestre é este? O que é que Jesus está a ensinar? Diz que murmuravam entre eles, falavam baixinho, murmuravam dele, apontavam. Porquê? Porque ele estava a hospedar-se na casa de um homem pecador. O importante para Jesus é o homem. Ele veio à procura dos homens e das mulheres, e ele encontrou-se muitas vezes com homens e mulheres pecadores, porque ele mesmo disse que foi para esses que ele veio. Ele veio para os que estavam doentes, não para aqueles que achavam que tinham saúde. Não, ele veio para os que estavam doentes. Ele tinha prazer nisso. E amar como Jesus amou é amar a esses, é amar os marginalizados, os abandonados, aqueles que estão longe da sociedade. A Escritura diz lá no versículo 9, depois da conversa com Zaqueu, depois daquele convívio à mesa, Jesus disse: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Amar como Jesus é perceber isto. Amar como Jesus é perceber que o prazer dele é trazer salvação àqueles que também são filhos de Abraão, àqueles que se devem juntar à família da fé. E ele dizia: hoje nesta casa a salvação chegou, hoje nesta casa o amor de Deus chegou, hoje nesta casa houve transformação de vida, de coração, de visão. E Jesus diz: foi para isso que eu venho. O Filho do Homem veio para quê? Para buscar, ir à procura e salvar aquele que estava perdido. Então amar como Jesus é amar aqueles que ainda estão longe de Deus, que ainda não conhecem a Deus, que ainda estão perdidos. É estender a salvação de Deus para as suas vidas. Temos que ser seus imitadores, temos que amar como Ele amou, temos que nos sentar mais vezes à mesa com aqueles que ainda não conhecem Cristo, temos que nos banquetear na sua presença e atraí-los ao amor de Cristo. Mais três notas interessantes, rapidamente. Amar como Jesus amou. Olha, amar como Jesus amou é ter a dimensão de amor que perdoa os que o crucificaram e ama os que estão crucificados com Ele. Vejam como é que Jesus manifestava o seu amor. O seu amor ia ao ponto de amar aqueles que o crucificavam através do perdão e amar também aqueles que estavam crucificados com Ele. O evangelista Lucas relata isto no capítulo 23, versículo 34, diz: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem os que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que é que Jesus estava a fazer? Estava a amar aqueles que o estavam a crucificar, estava a amar aqueles que o estavam a maltratar, estava a amar aqueles que o perseguiam, que lhe tiravam a vida, que aparentemente eram os seus inimigos, e ele estava a dizer: Pai, perdoa-lhes. É o exemplo que Jesus nos deixa. E aquele que estava crucificado ao seu lado, Jesus disse, ele disse e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade que digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isto é amar como Jesus, isto é seguir o seu exemplo, é amar o marginalizado, é amar aquele que foi condenado à morte, aquele que para ser condenado daquela maneira teria cometido um crime terrível, mas ali estava Jesus a amar aqueles que mais ninguém queria amar. A igreja, nós devemos seguir o exemplo de Jesus e estender o seu amor cristão. Às vezes queremos colocar-nos no lugar de Deus e destruir e matar e julgar profundamente e apontar, e ficamos irados profundamente com algumas coisas e clamamos por justiça, e muitas vezes com razão, mas Jesus chama-nos a equilibrar isso com este sentimento de amar aqueles que o estavam a crucificar, amar aquele que tinha sido condenado à morte, provavelmente justamente, mas ali estava Jesus a dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, no reino dos céus. Amar como Jesus é ser o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Agora o desafio ainda vai mais longe. Amar como Jesus é ser o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O que é que diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, diz assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim.
Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Como é que o bom pastor se manifesta? Conhecendo as ovelhas, claro. E as ovelhas conhecem-no a Ele, obviamente. Mas Ele vai mais longe, porque eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Amar como Jesus é estar disponível para sacrificar a nossa vida por Ele, pelas suas ovelhas, pelo seu reino, pela sua igreja, pela sua obra. Irmãos, nós fomos chamados para cuidar da obra de Deus, do rebanho de Deus. Não podemos de forma alguma sacrificar as ovelhas. Não, de forma alguma. O bom pastor, aquele que segue o exemplo de Cristo, está pronto a dar a sua vida pelas ovelhas. E concluo com uma última ideia. Amar como Jesus significa chorar com os que sofrem. Amar como Jesus significa também chorar com os que sofrem. Lembro a história de Lázaro, que os irmãos conhecem tão bem, que acabara de morrer, e Jesus vem ter com a família, está a consolar as irmãs de Lázaro, e ali está ele conversando com elas, e depois pede para elas o levarem até ao túmulo, ao sepulcro onde ele está enterrado. E lá no versículo 33, João 11 diz: Jesus vendo-a chorar, vendo Maria chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? E lhe responderam: Senhor, vem e vê. E vejam, Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Irmãos, o nosso amor deve ser visível. Claro, não estou a dizer que temos que andar aí pelos cantos a chorar, à direita e à esquerda, não. Mas o nosso amor deve ser visível. Aqueles que nos rodeiam e que nos veem devem poder percepcionar, devem poder ver o amor que nos move, o amor que nos leva a amar aqueles que nos rodeiam, o amor que nos leva a amar as pessoas. Amar como Jesus significa chorar com aqueles que sofrem, e foi isso que aconteceu. Diz que Jesus, vendo a sua amiga Maria, certamente Marta por ali também estava, chorando, vendo os judeus que ali estavam, chorando, diz que ele comoveu-se no seu espírito, ele identificou-se com elas, ele uniu-se ao sofrimento que eles tinham, e ele sofreu com eles, e diz o texto, e Jesus chorou. Não um choro fingido, um choro profundamente humano, de identificação com a dor, com o sofrimento, com a sua própria dor. E nós somos chamados, irmãos, a chorar com os que sofrem, a amar aqueles que estão sofrendo. Este é um tempo em que, infelizmente, estamos rodeados de circunstâncias, de gente que sofre, a quem nós devemos amar, Sejamos honestos. E concluindo, sejamos honestos. Nós não conseguimos amar como Jesus. Nós não conseguimos amar como Jesus ama. É um desafio extraordinário. Mas é verdade, é que Ele nos pede, nos manda que amemos. Nós não conseguimos, mas Ele manda. Ele diz que temos que amar como Ele amou. Isso significa que só pela intervenção da sua graça, e principalmente só com a ajuda do Espírito Santo, é que podemos amar como Jesus nos pede. Necessitamos que o Espírito produza esse fruto em nós, esse amor sobrenatural que vem de Deus. Só com a ajuda do Espírito Santo é que conseguiremos amar como Jesus ama. A verdade é que só quando amarmos como Ele ama, é que damos testemunho que somos seus discípulos. Temos que perceber isto, como igreja, como família. Temos que perceber que só daremos testemunho verdadeiro que somos seus discípulos quando amarmos como Ele ama. Então vamos amar como Ele amou. Vamos viver como Ele viveu. Para quê? Para que o mundo possa ver a glória de Deus em nós
e por meio de nós. Ser imitadores de Jesus é amar como Ele amou, é viver como Ele viveu. Para quê? Para que a sociedade, o mundo, a tua família, os teus vizinhos, os teus colegas possam ver a glória de Deus em nós e através das nossas vidas. Amemos como Jesus amou. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, profundamente desafiadora. Te louvamos pelo teu amor eterno, pelo teu amor perfeito, que veio até nós, Senhor. Estamos tão gratos. Não éramos dignos de tamanho amor. O teu amor nos alcançou. E agora tu nos desafias, nos chamas a amar como tu amaste. Dá-nos essa paixão, esse desejo, essa força, que o Teu Espírito possa desenvolver isso nos nossos corações. Ajuda a cada um de nós. Queremos ser conhecidos como uma igreja que ama. Queremos que todos aqui à nossa volta possam saber que este é o lugar onde o Teu amor é revelado, é manifestado, onde a Tua compaixão é visível. Ajuda-nos, fortalece-nos, guarda-nos e, Senhor, que o Teu amor possa estar semeado, plantado no nosso coração. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, foi mais uma sexta-feira online. Foi bom estarmos juntos. Recordar-vos que domingo estaremos mais uma vez ainda online, reunidos assim à distância. Voltaremos a estar juntos presencialmente, se Deus quiser, no segundo domingo de abril, com o nosso culto de ceia do Senhor. Até lá, irmãos, ao domingo estamos juntos. Quarta-feira temos o nosso Zoom de oração. Juntem-se a nós. Vocês que ainda não têm estado presente, não têm tido essa oportunidade, juntem-se a nós para este momento mais íntimo, só da nossa família, em oração, buscando a Deus. Se por algum motivo não tens recebido o código, dá-nos um toque, manda uma mensagem, nós enviamos. Desejamos ter um momento de partilha, a intimidade da família ADLGS. E sexta-feira voltamos a estar juntos em mais uma sexta online. Não te esqueças, no final partilha a nossa mensagem, partilha o nosso vídeo para que muitos possam também tornar-se imitadores de Jesus. Que Deus vos abençoe, que a sua paz seja convosco. Um abraço com muita saudade. Paz.